O que eu gosto e sempre ressalto, que a eletromiografia, ela registra a atividade muscular, sai um acento ali, errado. Ela registra a atividade muscular, permite a investigação em tempo real, isso é fantástico para um método que proporciona você olhar para a musculatura de acordo com como que ela está reagindo ao estímulo. Em movimentos cíclicos ou não, né? Você pode utilizar ela para movimentos únicos ou estáticos, de acordo com a demanda. Então, você cria esse cenário do qual o exercício proporciona, e em relação ao que a eletromiografia proporciona, é esse entendimento comportamental do músculo. Tá? Não é relevante do ponto de vista de escolha por maior solicitação ou menor solicitação. Tá? Bom, tudo acontece com o que está registrado nesse slide aqui. O sinal, pessoal, nada mais é do que o que está representado nesse círculo pontilhado aqui, ó. Ele consegue captar exatamente o reflexo desse princípio fisiológico que está nesse slide. Né? Notem que aqui, ó, a gente tem o neurônio motor que está inserido na musculatura. Né? E suas ramificações, né? Ele vem, né, e se ramifica. Eu falei de manhã que a gente deve evitar o ponto motor do músculo, porque ali onde o motoneurônio terminal chega no músculo, é onde a gente vai ter maior atividade eletromiográfica. Então, suponhamos que esse ponto é exatamente aqui, ó, aqui no músculo. Se eu coloco o eletrodo aqui, eu vou ter um maior registro eletromiográfico. E o que acontece para cá ou para lá não é representado nesse ponto. Por que eu falo isso? O sinal, ele é bidirecional, ou seja, quando ele chega na placa motora, ele vai tanto para a origem quanto para a inserção, de igual magnitude. E ele vai se atenuando até chegar nas extremidades do músculo. Portanto, se eu posiciono o eletrodo em alguma região do músculo que não é ideal para leitura, eu não vou ter essa condição ideal de registro. Tá? A gente tem algumas referências, né, inclusive um padrão ouro de posicionamento do eletrodo, que é o Senia, que foi estudado, esses pontos foram estudados por várias pessoas que são referências na área e chegaram nesse consenso de posicionamento. Tá? Bom, com essa condição de registro de potencial elétrico que o músculo tem, o que chega no eletrodo é o reflexo do que está acontecendo aqui. Por que eu falo isso? Porque, como nessa imagem vocês podem ver que a ramificação ela tem profundidades diferentes em relação à fibra muscular, a gente não pode determinar que todas as fibras de contração rápida se contraíram antes do que uma quantidade menor de fibras de contração lenta, e se, dependendo da intensidade do exercício, a proporção entre contrações de fibras distintas, tipo 1 ou tipo 2, ou as adaptáveis, acontece numa sequência lógica. Não é isso que acontece. Tá? E mesmo porque, se todas essas fibras fossem fibras tipo 2, por exemplo, e o eletro e o potencial desse eletrodo era captar só essas duas fibras aqui, a leitura mais profunda dessas outras 3 fibras não ia acontecer. Então, além da gente evitar o ponto motor, a gente tem que se preocupar com essa diferença morfológica que acontece de pessoa para pessoa. Porque dependendo de todo o contexto relacionado ao potencial elétrico do músculo, vai refletir numa leitura equivocada. E aí a gente pode fazer inferências de que um exercício tem mais solicitação de fibra vermelha ou de fibra branca por essa condição.
tá? Então, pessoal, tentem compreender que a eletromiografia ela representa a leitura momentânea de acordo com aquilo que a gente viu de manhã, né? A gente criou uma demanda, colocou o músculo para trabalhar em relação àquela demanda imposta e o reflexo do comportamento muscular foi o que a gente viu, tá? E todas essas variáveis que eu estou falando para vocês refletem nessa condição de equívoco de interpretação do sinal, tá? Bom, essa animação eu gosto muito de mostrar devido ao fato que ela mostra tanto uma contração concêntrica e excêntrica acontecendo, como uma isométrica. Se vocês olharem na imagem, essa primeira animação é em relação às contrações dinâmicas concêntrica e excêntrica. Essa já é isométrica, tá? Aquela primeira que parece uma chuvinha acontecendo no músculo assim, ela representa a fase concêntrica e quando ele para, é exatamente aquele silêncio fisiológico que eu falei para vocês que acontece no freio excêntrico. Não é que a contração não está acontecendo, é que na fase excêntrica, a frequência de disparo das unidades motoras continua. Só que o sinal RMS ele tende a diminuir devido ao fato que eu não tenho aquela alta demanda contrátil da fase concêntrica. Entre outros fatores, esse é um deles que a gente não pode usar o RMS para justificar ações dinâmicas do músculo. Até pode, na condição de período de contração, mas não de eficiência de contração. Porque se vocês pensarem... Deixa eu ver se tem um... Se vocês pensarem nas avaliações temporais ou de frequência, né, domínio de tempo ou da frequência, para o mesmo sinal captado, ó, isso aqui é o mesmo sinal visto na frequência do tempo, utilizando o RMS como padrão, e isso aqui da frequência, tá? E aquilo que eu comentei logo no passado, ó, os posicionamentos no mesmo músculo em distintas posições vão gerar sinais totalmente diferentes. Aí você vai falar para mim, você vai avaliar esse registro e esse registro que está relacionado à mesma demanda, sem saber que é a mesma demanda e falar que aonde teve um espectro maior, o músculo trabalhou mais. Eu não posso fazer isso. Ao passo que, quando você leva para uma condição de frequência, você tem o registro daquilo que aconteceu. Na parte da manhã também eu comentei do posicionamento do eletrodo em relação à fase concêntrica e excêntrica, na fase contrátil do músculo, onde o eletrodo posicionado pode ficar numa posição que ele não contemple o músculo quando ele estiver encurtado. Como esse bíceps contraído aí. Se a posição dos eletrodos, quando você faz a contração, ele passa da área onde vai acompanhar essa condição de contração, também dá um erro. A gente não tem a totalidade, a inferência sobre aquele movimento que está acontecendo, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a essas possibilidades, para que na hora que a gente faça a leitura, isso aconteça na melhor condição, tá?